Então, galera, demos uma pequena caída, tá? Já estamos de volta. Sim, então, você entendeu o que eu quis dizer? Você não quebra o pé e pede para uma entidade curar teu pé. Você vai no ortopedista para ele poder engessar seu pé e curar você, tá? Sim, a mediunidade ela pode ajudar a melhorar alguns transtornos mentais, ela pode auxiliar no processo. Alguns transtornos mentais, lembra que que a linha é tênue? Às vezes não era um transtorno mental, era mediunidade. Às vezes não é mediunidade, é um transtorno mental, tá? Então vamos lá. Onde está o eu? Onde você existe aí dentro? O eu refere-se à consciência reflexiva, o observador interno, o que percebe os pensamentos, tá? As emoções e os fenômenos mediúnicos. Essa perspectiva aparece tanto na psicologia quanto em visões espiritualistas, que consideram a consciência como uma centelha eterna que transcende os processos mentais passageiros. O que isso quer dizer? Você é o ser que observa a sua mente funcionar. Você é o ser que vê os julgamentos, vê o que se está sentindo, vê o que está acontecendo. A sua consciência é o observador do funcionamento da sua mente. Boa noite, Inês. Entenderam onde está o eu? Então, como mesmo você perguntou, que foi muito bom. Quando procurar um lugar espiritualista? Quando que a gente deve ir, né, procurar um lugar para tratar essa espiritualidade? Quando o que está acontecendo é mediunidade e eu devo buscar a espiritualidade, né? Buscando um centro kardecista, uma casa de umbanda, uma casa de candomblé, um templo budista, enfim, uma igreja cristã, qualquer lugar com a espiritualidade, né? Quando os indícios são de mediunidade e não patológicos. Você sente presenças sutis, energias, percepções que não causam medo extremo ou desequilíbrio emocional. Você ouve vozes ou vê imagens em um estado de relaxamento, no sonho, no sono, ou em meditação, ou quando você está quase dormindo e sente que elas te trazem uma mensagem, te trazem uma intuição, né? Quando você tem experiências espontâneas de incorporação, de psicografia, clarividência, premonições, de clareaudiência, ouve vozes, e sente que é um chamado para entender e desenvolver isso. Quando essas experiências acontecem com frequência, mas não prejudicam a sua rotina social, profissional ou emocional. Então, quando tudo isso acontece, essa manifestação mediúnica acontece, mas ela não te prejudica, ela não para a sua vida, tá? E você sente que precisa compreender melhor essa sua sensibilidade espiritual e encontrar o acolhimento e orientação num espaço seguro, tá? A mediunidade ela não é uma doença, mas ela pode desestabilizar emocionalmente se não for compreendida e trabalhada com ética e orientação, tá? Então, a mediunidade ela pode causar transtornos mentais, caso ela não seja trabalhada, tá? Ela pode causar um desequilíbrio, ela pode te desestabilizar, ela pode causar alterações de humor, ela pode deixar você com medo, apreensivo, tendo crises de ansiedade, porque, né, você está tendo contato com um mundo invisível que outras pessoas não veem. Então, ela pode sim ser o gatilho gerador de transtornos mentais, tá? Ai, Gabi, tudo bom?
Saudades! Bom, e quando a gente deve procurar um psicólogo e um psiquiatra? Que aqui é o mais importante, né? Porque às vezes a pessoa é doidinha da cabeça e vai parar num barracão em vez de ir procurar um psicólogo. Então vamos lá. Quando que a gente deve procurar um psicólogo? Bom, você deve procurar ajuda clínica, tá? Ajuda de um profissional quando os sinais e sintomas indicam sofrimento mental, emocional ou funcional significativo, como alucinações auditivas e visuais frequentes, com conteúdos ameaçadores, comandos perigosos e vozes agressivas, pensamentos desorganizados, paranoia, delírios, sensação de perseguição, isolamento social ou perda de interesse pelas atividades diárias, oscilações bruscas de humor, euforia extrema, depressão profunda, agressividade ou impulsividade, crises de ansiedade, pânico, fobias, episódios desassociativos frequentes, comportamentos autolesivos que promovem um machucado, né? Você mesmo se machucar. Ideação de desvivência e tentativas de se desviver. Você, por favor, procure um médico urgentemente. E o comprometimento na capacidade de discernir a realidade da fantasia. Ou o prejuízo no funcionamento do trabalho diário. Estudo, trabalho, relações. Você não consegue discernir o que é verdade do que é mentira. Você não consegue mais, né, trabalhar direito. Está prejudicando, está te causando angústia e sofrimento. Um psicólogo pode te ajudar a compreender a experiência de forma segura e lidar com possíveis conflitos se houver um chamado espiritual. Se isso, né, se em algum momento foi uma mediunidade e se transformou num transtorno mental, um psicólogo pode te ajudar nesse processo. E um psiquiatra deve ser procurado quando há um sofrimento intenso ou uma necessidade de medicação para estabilizar o quadro. Show? Então, assim, ambos os caminhos podem coexistir. Como a Valéria perguntou, você pode ter a mediunidade e pode ter um transtorno mental. Essas duas coisas, elas podem coexistir. Então, o mundo ideal é você ter um terapeuta e frequentar um espaço espiritual, tá? É absolutamente possível. E muitas das vezes é incrivelmente enriquecedor. Eu tenho um terapeuta, eu tenho uma psicanalista, eu faço análise. Então, assim, recomendo, tá? E há psicólogos com formação em espiritualidade, tá? Com uma abordagem transpessoal ou a psicologia junguiana, né? Que podem ajudar a integrar essas vivências de forma segura e respeitosa. Show? Alguma dúvida até aqui? Vocês não têm dúvida, tá indo tudo muito rápido. Menos de uma horinha, a gente já tá quase indo pro último. Então, já que ninguém tem dúvida, quando vem pro físico, nós tratamos no físico, tá? Então, assim, esse momento aqui, de quando vem pro físico, a gente trata no físico, eu vou ler esse slide e a gente vai destrinchar ele um cadinho. Uma vez que a enfermidade atinge o campo físico, é fundamental tratar com recursos da medicina tradicional, respeitando os limites da intervenção espiritual ou psicológica. Sempre que houver sintomas orgânicos claros, dor, febre, sangramentos, lesões, alterações em exames, mudanças hormonais e crises respiratórias, o tratamento pode e deve ser multidisciplinar. Médico, terapeuta, psicólogo e, se for o caso, também o acompanhamento espiritual. A espiritualidade pode complementar o seu tratamento, mas nunca substituir um tratamento clínico.
Exemplo, uma pneumonia precisa ser tratada com antibióticos, não de passe e oração. Então, como que a gente enxerga isso, tá? Nós somos seres integrados, corpo, mente e espírito. A doença, muitas das vezes, se manifesta fisicamente como um resultado do desequilíbrio dos dois polos anteriores, nos níveis mais sutis, né? Mental, emocional e energético. Porém, uma vez que a enfermidade atinge o corpo físico, atinge, né, a parte física daqui, a sua mente, é fundamental tratar com os recursos da medicina tradicional, tá? Por quê? Existem limites da espiritualidade. Quando passou para cá, você tem que tratar aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver a jornada da doença no nosso campo sutil. Um campo energético desequilibrado, conflitos internos, emoções reprimidas, ressentimentos, crenças limitantes, traumas não elaborados. Aí a pessoa tem um campo emocional impactado, sensação de angústia, tristeza profunda, raiva constante, que vão se acumulando, né? E afetam o funcionamento do sistema nervoso e imunológico. E aí vem a manifestação física. O corpo, como uma última instância, expressa esses sintomas naquilo que o indivíduo não conseguiu verbalizar, elaborar, liberar de outras formas. Então vamos lá. Pensando pela lógica. Quantas vezes vocês foram num lugar que todo mundo comeu a mesma comida, ninguém passou mal, só você passou? Ou então, todo mundo passou mal e você não passou mal. As doenças, geralmente, elas ocorrem no campo espiritual primeiro. Elas adentram o seu campo energético. Já aconteceu a sensação de você estar no lugar e fazer assim, acho que amanhã eu vou acordar doente. E no dia seguinte você acordar com dor de garganta, com febre, com dor no corpo? Porque a doença, ela se aproxima do seu campo energético e depois ela se manifesta no físico. Enquanto essa doença, o acidente, a doença, tudo, né, dentro da nossa crença espiritualista, acontece primeiro no campo energético para depois vir para o físico. Então, uma vez que vocês veio para o físico, tem que tratar no físico. Foi no campo espiritual, um exemplo. Você conversou com uma entidade, fez um jogo oracular, e esse jogo te disse que tá para acontecer alguma coisa e que é possível impedir com um ebó, com uma magia, com um passe, com uma oração. Está no campo espiritual, ainda não se manifestou. Então vamos resolver no campo espiritual. O jogo falou que você iria para a praia e iria ficar doente. Que você poderia fazer algo para evitar. O jogo ou a entidade, né? O jogo oracular ou a entidade. Falou isso. Você não fez o que você poderia fazer para evitar. Você foi à praia e ficou com uma doença, né? Pegou uma infecção na garganta. A partir desse momento, não é mais espiritual. Não é um ebó, não é um passe, não é uma oração que vai te tratar. O que vai te tratar é o remédio, o anti-inflamatório, o remédio para dor, ou tanto os remédios caseiros quanto os remédios de médico de farmácia. Então você vai num preto velho e o preto velho fala, toma chá de romã, um remédio caseiro, mas é um remédio, tá? Então, uma vez que vem pro físico, uma vez que você manifestou qualquer coisa no seu campo físico, você deve tratar no campo físico. Se você está com dor de cabeça, tome um remédio para dor de cabeça. Não comece a orar. Show? Há alguma dúvida até aqui? Se não... Opa, pulei um slide. Perguntas.
Alguém quer perguntar alguma coisa, alguém não entendeu alguma coisa, alguém tem alguma dúvida, em algum momento a live travou, pulou, é, aconteceu algo que vocês sentiram alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar. Então, Amanda, é... então, vou salvar a aula, vou postar no YouTube, vou postar alguns cortes aqui no TikTok, tá? Vou postar. E aí, quando eu botar no YouTube, eu mando pra você o link. É... Então, vamos lá. A Amanda perguntou qual a diferença entre a cartomancia e os búzios. Os búzios, depende dos búzios que a gente está falando, tá? Hoje em dia existem búzios de Exu, búzios de preto velho, búzios, enfim, de várias coisas, não julgo nenhuma prática. Mas búzios originalmente, acredito que você esteja falando de búzios de um babalorixá ou de um... Ah, esqueci o nome que se dá para quem é do Ifá. É... Esses búzios, eles são destinados à comunicação ou com o Odu ou com o Orixá. Então, eles vão se comunicar com esses dois tipos de seres para saber sobre a sua vida. As cartas, a cartomancia, depende do baralho também, porque existem diversos baralhos, o baralho cigano, o baralho terapêutico, o baralho... O tarô em si, o tarô de Marcélia, o tarô de Wright, enfim. Existem vários tipos de cartas. Cada carta vai direcionar para uma coisa, mas o princípio de todas elas é um processo tanto de autoconhecimento, para que você possa se conhecer melhor, para que você possa entender a sua vida melhor, para que você possa entender a si mesmo melhor. Ela pode, muitas das vezes, manifestar, né, coisas da sua mente no, no baralho ali, né? Personificar algo da sua mente. Como, ao mesmo tempo, pode servir para ver o futuro. Ver o que vai acontecer, ver o que está acontecendo com coisas que você não está percebendo. Então, as cartas, elas têm mais uma coisa energética com a vida, com o cotidiano, com o dia a dia, com as situações, com aquilo que está acontecendo no seu entorno, dentro de você, com a sua cabeça. É, é possível saber o que outras pessoas pensam, veem, sentem sobre você. Então as cartas, elas trazem uma visão sua sobre você e sobre o seu futuro, o seu caminho. Enquanto os búzios vão dizer sobre o orixá, também vão falar sobre o seu caminho, sobre o seu destino, mas com um propósito, um recorte específico deles. Enquanto as cartas vão falar sobre o futuro. Há quem use os búzios para ver futuro, há quem use as cartas para saber de orixá, enfim, cada um com as suas práticas. Mas a diferença é basicamente essa. Então, sim e não, é porque as cartas, elas não revelam isso pelas cartas, mas se a pessoa, o cartomante que estiver jogando tiver algumas faculdades mediúnicas, ele consegue saber. Mas a melhor forma de você saber seus guias e seus orixás são no seu desenvolvimento mediúnico, no caso da Umbanda. Você vai desenvolver e você vai descobrir quais são seus guias e seus orixás. Mas é possível saber através da consulta com alguma entidade, ou se você está falando de orixás de candomblé, né, para saber seu Eledá no candomblé, tem que ir até o oráculo de candomblé. Aí sim, os búzios. É só através dos búzios que você vai descobrir qual é o seu orixá no candomblé. Se você estiver falando de umbanda, você pode consultar um preto velho, um caboclo, uma entidade que se ela estiver disposta a te falar, ou então desenvolver a sua mediunidade e descobrir por si só quais são os seus guias e orixás. Respondi a sua pergunta, Amanda?
Então, Thay, boa noite, meu amor. É... Geralmente, quando você sabe o nome da sua entidade, você ganha uma responsabilidade sobre aquilo. Nós somos protegidos pela ignorância, como eu falo por aqui. Nós somos protegidos pela ignorância. E aí, quando você não sabe, você não tem responsabilidade. Você é protegida pela ignorância. A partir do momento que você sabe, você ganha responsabilidade sobre. E aí, como assim responsabilidade sobre? Enquanto eu tô te ajudando e você não sabe que sou eu que tô te ajudando, show, você não sabe. A partir do momento que você sabe que sou eu que tô te ajudando, você talvez precise me retribuir. Talvez você se sinta na obrigação. Talvez eu cobre de você alguma coisa. Talvez eu peça ajuda de volta. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Quando menos você sabe, menos você é cobrado. E uma coisa que eu falo sempre é que a ignorância é uma dádiva. Não saber é muito importante. Às vezes é melhor do que saber. É o não saber. Então, é do seu caminho, Amanda. Quando você tem que fazer uma coisa ou outra, é do seu caminho, tá? Então, tem gente que tem caminho para orixá, tem gente que tem caminho para iniciação no Ifá, tem gente que tem caminho para Jurema, para o catimbó, para o tambor de Minas, enfim, para as diversas religiões. Tem gente que tem caminho para a igreja protestante, para a igreja católica. É do seu caminho, tá? É do seu destino. Foi aquilo que você combinou. Então, o que que acontece muitas das vezes? A pessoa, muitas das vezes não, desculpa. O que que às vezes acontece? É raro, tá? Não é comum. A pessoa cuida-se na Umbanda e uma entidade da própria pessoa fala que ela tem caminho na nação ou no candomblé e pede para que ela procure um lugar porque ela deve fazer a iniciação dela. Ou então a pessoa é do candomblé, único e exclusivo, e algumas entidades se manifestam, né? É sobre a nossa ancestralidade, é sobre aquilo que veio antes, sim. Mas geralmente é ditado por ela, tá? E pela gente também, porque nós temos poder de escolha, mas a gente escolheu antes de vir, então parece que a gente não tem poder de escolha aqui. Aqui a gente não tem mesmo, não. Aqui a gente só obedece. Mas a gente tinha lá o poder de escolha. São religiões diferentes. Não sei se você está falando sobre a iniciação no candomblé ou no ifá, mas são religiões diferentes. Elas se complementam, porque elas não se anulam, elas não se condenam, mas elas são completamente diferentes e uma opinião muito sincera, uma não influencia na outra. Tá? Porque elas são completamente diferentes. Uma cultua uma coisa, outra cultua outra. Elas são possíveis de se misturar, mas elas são diferentes. A Umbanda é maravilhosa, a Umbanda é perfeita, a Umbanda é tudo. Aí pra saúde, confiar. Lembra, é, duas coisas são muito importantes, tá? Tanto aqui da aula que a gente estava tendo, quanto pra vida. Coerência e bom senso. Então, eu tô incorporado de pombagira e a sua pombagira não vai fazer um quadradinho de 8. Bom senso e coerência. Entendeu? Agora, se a sua pombagira decide girar e rodar na frente do atabaque, por que não? Faz sentido. Entendeu? E como uma entidade minha mesmo fala, levanta aí agora e faz aí o que você estava sentindo. Ou então, no meio da gira, faz você sozinha o que você estava sentindo para fazer. Tem vergonha? Então não era você. Ficou com vergonha? Não tem coragem de fazer? Então não era você. Então, lembra tudo que a gente falou lá. Tudo que a gente falou antes. Se
não trouxe, se não causa sofrimento, se não causa atrapalho na vida da pessoa, se essas vozes, essas visões, elas são coerentes, elas trazem uma boa mensagem, elas auxiliam a pessoa e não atrapalham ela, provavelmente não é esquizofrenia. Pode ser que seja, mas pode ser uma mediunidade. Mas lembrando que ao contrário também pode acontecer. Pode acontecer da pessoa ter uma mediunidade e desenvolver a esquizofrenia. Tá? Então é um acompanhamento mútuo com o médico, um profissional da saúde mental e uma pessoa, um sacerdote espiritualista, seja ele qual for. É esse acompanhamento mútuo aí para entender o que é o que, como que a gente vai fazer o que. É, os irmãos de santo, o pai de santo, tá todo mundo preparado ali, Amanda, para poder ajudar você, né? Para poder guiar você, para poder amparar você, ou deveriam estar. Então, se você tá num lugar que você confia, que você julga bom, você deve confiar nesse lugar e nessas pessoas. Então, galera, mais alguma dúvida? Eu vou ver se eu abro amanhã uma live pra gente ficar fofocando. Aí a gente fica trocando uma ideia. Eu abro de uma forma mais menos emperequetada aqui, assim. Só a minha carinha mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida? Mais algo que queiram perguntar sobre o tema? Então, Amanda, depende, novamente. Coerência, lembra? Então, se tem um motivo, tem um porquê, tem uma motivação boa para isso acontecer, pode incorporar sim. Tá? Agora, se não tem, não pode acontecer. Você vai só sentir perto. Perto de você sempre estão, né? Quais são os melhores escritores, o lugar para assistir sobre Umbanda. Além aqui do meu canalzinho, né? Óbvio que já estamos postando há um tempo e eu vou começar a postar no YouTube, enfim, nos outros lugares. Aqui é excelente, tá? Sempre informação. Eu recomendo também um canal chamado Umbanda Boa. Ele é muito bom. E recomendo também o Adérito Simões, ele é bom. A Casa de Lei é boa. E eu não recomendo muito autores e livros. Por quê? Porque eu acredito que macumba se aprende no barracão. Você pode ter acesso a livros, você deve ter acesso a livros e procurar livros. Eu, inclusive, tenho muitos aqui atrás. Aqui atrás. Tenho alguns aqui, assim, do lado, que falam sobre Umbanda, sobre Candomblé. Eu tô sempre lendo, estudando, me aperfeiçoando. Tem alguns aqui na minha frente, inclusive. Mas macumba se aprende dentro do barracão. Então, pergunte ao seu sacerdote, pergunte aos seus mais velhos se eles têm alguma coisa para te indicar, porque cada barracão é um barracão, cada barracão tem uma visão diferente. Então pode ser que eu te indique um livro que vai completamente contra a visão do seu pai de santo. E aí, ou do seu sacerdote. E aí, por isso que eu não indico livros. Mas vídeos na internet, esses vídeos desses canais que eu falei, eles são bem amplos, né? São pessoas que não determinam nada, elas te levam a pensar. Então, tem esse moço aí. Esse moço aí que você falou aí, ele é bom. Recomendo, eu tenho alguns livros dele. É bom, são bons os livros dele. Mas ele tem uma vertente que eu não concordo muito. Mas a espiritualidade é única. Não é ruim. Mas
tem como você ampliar mais aí o pensamento. Mas ele é bom, ele não é ruim não. Isso aí. Cada casa mexe a panela do seu jeito. Cada um tem o seu jeito de seguir, de fazer a sua casa. E então prefiro respeitar a casa de todo mundo. Não julgo ninguém, de forma alguma. Cada um faz do seu jeito. Eu vou encerrar a live por aqui, tá? 1h10 aí de aulinha. Semana que vem voltaremos com outro tema aqui pra gente poder debater. Talvez eu não faça de uma forma tão assim, né? Do jeito que foi essa aqui. Não sei se vocês gostaram. Se quiserem me dar feedbacks, aceito. Saúde Pro. É possível sim. Sabe como que é muito possível um irmão de santo atrapalhar seu desenvolvimento? Quando vocês ficam de conversinha, de fofoquinha, reparando na entidade dos outros, em vez de focar em si mesmos. E quando o irmão de santo caçoa, debocha, ri, humilha, põe em xeque a sua incorporação. Isso é um papel do seu sacerdote e ele deveria ter sido treinado, preparado para lidar com as questões suas, né? Não seus irmãos de santo. E aí, quando seu irmão de santo te atravessa de alguma forma, ele pode te atrapalhar, sim. Mas não de forma direta, não. Tá? Tipo assim, o meu irmão de santo está emanando energias e eu não consigo me desenvolver. Não. Ele pode te atrapalhar através de comportamentos, fofoca, intriga, discussão, fala mal da casa do pai de santo, dos outros irmãos, te tirar sua atenção na hora da gira, ou debochar das suas entidades, tratar você mal, tratar as entidades mal, te ridicularizar de alguma forma, pode acabar atrapalhando seu desenvolvimento mediúnico, porque aí você vai se sentir inseguro, humilhado, menor. E aí atrapalha. Mas, novamente, você vai ter um líder espiritual, só você levar até o seu líder espiritual as questões que estão acontecendo, que ele deve resolver da melhor maneira. Respondi essa pergunta? Olá, Valmir, obrigado por curtir a live. Gente, obrigado pelas rosas, obrigado pelos presentes, obrigado por tudo. Valmir chegou no final, Valmir, mas foi bom ter você aqui. Amanhã, provavelmente no mesmo horário, eu devo abrir uma livezinha umas 8h10, 8 e pouquinho pra gente jogar umas conversa fora. Mas se não, semana que vem teremos outro tema, outra discussão. Vocês gostaram desse formato de slide? Vocês acharam legal? Eu vou disponibilizar os slides no link da bio. Eu vou deixar o link pro Drive que vai ter lá esses slides, tá? Depois. Sacrifícios que você diz, Valmir, são os orões, né? As imolação animal, né? Tinha esquecido da palavra. É sobre a imolação animal que você fala? Tá. Vamos fazer aqui, Valmir. Vou passar rapidamente para numa situação. Eu falo a beça, tá? Vou passar rapidamente numa situação aqui para você poder entender. O povo iorubá acredita que axé se acumula. Então é possível eu tirar o axé
de uma planta, de um animal, e acumular ele numa pedra, num vaso, num assentamento, e esse axé vai se acumulando, e cada vez eu vou ter mais axé ali. Resumi muito, tá? Uma situação, para você poder entender. Quando a gente faz uma imolação animal, quando a gente sacrifica, né, faz um sacrifício animal de forma religiosa, aquele animal, a gente está pegando o axé daquele animal e depositando em um ibá, em um assentamento, em alguma situação. Ou pegando aquele axé e fazendo uma troca energética por algum motivo que seja, um feitiço, alguma coisa. Imolação animal, a carne do animal, salvo feitiços de baixa magia ou feitiços de proteção de baixa magia, tudo daquilo do animal, ele é consumido. Então o animal, ele não é desperdiçado, ele vai virar uma canja, um estrogonofe, ele vai virar alguma coisa. Se for um boi, vai virar churrasco, ele vai virar consumo. Você vai comer. Salvo para baixa magia ou desmanchar feitiços feitos. Aí você não utiliza, porque no caso ficou contaminado com a energia daquela magia. Mas a imolação animal, ela não é feita à torta e à direito. Ela tem um preparo, ela tem um porquê, ela é pontual. Pelo menos dentro algumas umbandas nem fazem, algumas umbandas fazem, a quimbanda faz, o candomblé faz, e ele tem um motivo, ele tem um porquê, ele tem uma questão ali para acontecer, tá? Não é à toa, não é a troco de nada, não é por maldade. O bicho não deve sofrer, o bicho não pode sofrer. Se faz todo um ritual para que ele não sofra, que se houver sofrimento, não pode fazer, tá? É isso, mas não é sempre não, tá? Você não deveria chegar num lugar e ter um monte de, né, bichinhos ali. Não é pra ser assim. Tem lugares que fazem, julgo um pouquinho, mas não muito, cada um com o seu jeito. Vou então, tá, galera? Vou encerrar aqui. Tem um delayzinho, tá? Dos 15 segundinhos, que como eu falei no início. Então, vou encerrar aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui na live. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Quarta-feira que vem estamos de volta às 8 da noite. E vamos que vamos. Beijo. Obrigado por vocês que me acompanharam do início ao fim. Vocês são maravilhosos. E é isso, gente. Beijo. Vou encerrar, tá bom? Vai parecer que eu tô fechando na cara de vocês, mas eu não estou encerrando o vídeo na cara e a live na cara de vocês, não, tá? É porque tem uns 15 segundinhos. Então, se vocês falarem alguma coisa, pode ser que eu não responda porque eu tenho encerrado. Então, beijos!